Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 4 e de 15 a 17. Romanos, capítulo 8, 1 a 4 e depois do 15 ao 17. Diz assim o texto sagrado: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora, verso 15: porque não recebeste um espírito de escravidão, porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito já testemunha no Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos justificados. Caiu meus papéis. Irmãos queridos, eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com os irmãos acerca do nosso relacionamento com Deus. A vida humana surge a partir de um relacionamento. E só faz sentido a vida quando ela é permeada por relacionamentos. Ninguém consegue viver sozinho a vida inteira. Ainda que por algum momento se busque uma caverna, é necessário que isso seja por pouco tempo, porque senão o indivíduo vai morrer na caverna. Partindo desse pressuposto, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã sobre o nosso relacionamento com Deus. E, inicialmente, eu gostaria de dizer para os irmãos que, desde o início da criação, o que mais ocupou Deus foi buscar relacionamento com o ser humano. A Bíblia diz que o Senhor passeava no jardim do Éden, sempre no cair da tarde, para se relacionar com o primeiro casal que ele havia criado. A primeira tragédia da humanidade ocorre exatamente pela quebra do relacionamento do homem com Deus por causa do pecado. Deus, através da história da humanidade, Ele tem buscado a maneira, segundo a sua vontade, de se relacionar conosco. E a gente poderíamos destacar
pelo menos 4 maneiras distintas que Deus buscou para se relacionar com a humanidade. A Bíblia diz que primeiro ele falou através dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Depois Deus levanta profetas para se dirigir ao povo, destacando, é verdade, a constituição da antiga aliança, no qual ele usa Moisés. Ele passa para Moisés o que ele gostaria que o povo entendesse naquele momento da história. Depois busca os profetas. Depois Deus desce à terra encarnado na pessoa do seu Filho para que pudesse habitar entre os homens. Irmãos, Deus habita fisicamente ou encarnado na pessoa de seu Filho para, caminhando entre as pessoas, ouvindo as pessoas, sentir o drama do ser humano caído no pecado. Período interbíblico, quando Deus para de falar, parece que há um hiato de relacionamento de Deus direto com a humanidade. Nesse período floresce os filósofos, mas me parece, meus irmãos, que embora a filosofia nos ofereça alguma coisa no sentido humano, mas espiritualmente ela não conseguiu fazer nada para que o homem estabelecesse uma relação mais próxima de Deus. Mesmo porque a Bíblia nos informa que quando Jesus chega a esta terra, quando ele nasce do ventre de Maria, ele encontra a terra em estado tenebroso, na região das sombras das trevas, raiou a luz. E era então o nascimento de Jesus. As estrelas, o firmamento anunciou isso, que havia nascido o Salvador. A estada de Jesus na terra, humanamente falando, dentro de uma perspectiva humana, foi muito curta, apenas 33 anos, mais curto ainda o seu ministério, cerca de 3 anos. Mas, meus queridos irmãos, foi a maneira mais eficaz de Jesus se relacionar com a humanidade naquele momento. Jesus veio, realizou o seu ministério, realizou o ato mais importante de Deus com a humanidade, que foi o ato redentivo, levando à cruz o seu próprio Filho, para que ali ele pudesse romper todas as amarras, romper todos os obstáculos que pudessem atrapalhar o relacionamento do homem com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus é levado à cruz e quando ele prova o gosto amargo da morte, quando ele sente a dor do sacrifício pelos nossos pecados, no texto que nós lemos, tem uma expressão que foi pronunciada por Jesus na cruz: Abba, Pai. A mesma expressão que Paulo usa para demonstrar a maneira mais própria, a maneira mais estreita de nos relacionarmos com Deus, é a mesma expressão que é usada na Bíblia pelo Filho de Deus, que pode estabelecer o nosso relacionamento pleno com Ele. Muito bem, queridos, nós agora estamos na égide da nova aliança. Estamos na égide da graça. Os que decidem se relacionar com Deus só têm um caminho, o caminho do novo nascimento. Nessa era, na égide da graça, no último período da existência humana na terra,
Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vivemos no último período, porque ocorrerá a volta de Jesus. E aqueles que desejam permanecer na presença de Deus, desejam se relacionar com Ele eternamente, terão que nascer de novo. E nascidos de novo, nós nos tornamos o quê? Filhos e filhas de Deus. Não me peçam para explicar isso. Não me peçam para explicar como ocorre o novo nascimento, porque eu não sei explicar. Desafiaria qualquer teólogo que pudesse explicar esse mistério do novo nascimento. Como é que um homossexual consegue mudar e se tornar um chefe de família? Como é que uma prostituta consegue deixar de ser prostituta e se tornar uma alegre mãe de família? Eu não sei, irmãos, como é que isso ocorre. O primeiro que tentou fazer isso se atrapalhou. O doutor da lei se atrapalhou diante de Jesus, quando ele requereu de Jesus como é que ele faria para se tornar filho de Deus, para fazer parte do reino de Deus. Jesus disse para ele: é preciso nascer de novo. Se atrapalhou todo, perguntando a Jesus se era possível o homem sendo velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Irmãos, é algo que a mente humana não consegue alcançar. É uma coisa metafísica, ela transpõe ao mundo físico, ela ocorre no mundo espiritual. O fato é, meus irmãos, que o resultado disso é algo fantástico. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, se tornam filhos de Deus. Irmãos, por mais que alguém tente negar sua paternidade, cristiano jamais poderá negar que é filho de Ornã. Não. Você pode até negar, você pode até não querer ser filho de alguém, mas lá na sua veia está correndo a carga genética, o DNA daquele que te gerou. Jesus, quando fala, e João registra no capítulo 17 do seu evangelho, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu quero que esses meus irmãos adotivos tenham uma comunhão tão íntima contigo, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Irmãos queridos, embora isso seja humanamente inexplicável, embora eu não tenha argumento para dizer para os irmãos: olha, isso acontece assim, 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 eu vou tentar, de maneira muito simplória, exemplificar isso para os irmãos. Eu não sei quantos estão aqui esta manhã e já teve o privilégio de ser pai ou de ser mãe. Mas, irmãos, a única coisa que me veio à mente, que o Espírito de Deus ministrou o meu coração para me tentar exemplificar isso para os irmãos, é o fato de um bebê estar deitado
no berço, ou quem sabe num carrinho, e ele está ali querendo a proteção, o calor do colo materno ou do colo paterno, quem sabe querendo amamentar nos seios de sua mamãe, e ele está ali mesmo sem saber falar, mesmo sem poder expressar ao pai ou à mãe o que ele está sentindo ou o que ele quer, mas ele está lá e às vezes começa a chorar e tenta expressar através das suas lágrimas, do seu choro, a sua necessidade. E quando se aproxima do berço a figura paterna ou a figura materna, o bebê eleva o abdômen na esperança de que o pai ou a mãe vai o tomá-lo pelos braços. Às vezes estende os bracinhos numa tentativa de encurtar a distância entre aquela figura que está ali diante dele, que muitas vezes ele ainda não sabe distinguir o que é, mas sabe que é alguém que vem sempre em seu socorro quando ele está em apuros. A mãe passa 9 meses com o bebê no ventre, não é? Tem dores na hora do parto, mas muitas vezes o bebê acaba falando papai primeiro, né? E aquela frasezinha, queridos, e isso também, papá, não é simplesmente papá, papai. É uma expressão que, humanamente falando, pode se assemelhar à expressão Abba, Pai. Papai, eu estou com cólica. Papai, eu estou com fome. Papai, eu não estou sentindo nada, mas eu quero simplesmente me abrigar em seus braços. Eu sou totalmente dependente de ti. Eu preciso de ti para prover o meu alimento. Eu preciso de ti para prover a minha educação, a minha formação. Paulo, então, escrevendo essa carta aos Romanos, ele fala que nós não fomos regenerados, nós não nascemos de novo por obra e graça de outro ser, a não ser o Espírito Santo de Deus. Quando eu disse, meus queridos irmãos, que Deus usou de maneiras diversas para se relacionar conosco, na égide da nova aliança, a maneira que Deus tem para se relacionar conosco é através do Espírito Santo dele. Jesus, antes de subir aos céus, ele falou: vocês ficam reunidos em Jerusalém, porque eu vou para o Pai. Chegando no céu, eu vou ser glorificado pelo Espírito Santo, e eu mesmo vou enviar o outro Consolador para que esteja convosco. E 40 dias depois, irmão, depois da ascensão de Jesus, é derramado sobre a igreja o Espírito Santo, que a patenteia para que ela possa, através do Espírito, se relacionar com Deus, como igreja. Mas meus irmãos e minhas irmãs, eu já disse aqui, quando Jesus morreu no Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho para que eu e você, individualmente, possamos nos relacionar com Deus. E meus irmãos, ainda que nós nos ofereçamos a Ele como servos, Ele nos acolhe como filhos e quer se relacionar conosco como Pai. Meus irmãos,
as maiores experiências de oração que eu tenho foi quando eu percebi que eu precisava ter intimidade com Deus e pedir a Ele o maior desejo do meu coração. Houve um momento na minha vida que o maior desejo do meu coração era que Deus pudesse abrir a madre da Edna, esposa do Cristiano, para que ela pudesse conceber e ter um filho. Eles se casaram e ela queria engravidar e não estava conseguindo, foram ao médico, tanto o Cristiano quanto ela, e fizeram todos os exames necessários. Depois de tudo feito, o médico falou: olha, o que a medicina podia fazer foi feito, agora vocês têm que trabalhar e aguardar. E num dia eu fui visitá-los e pude compartilhar, eles puderam compartilhar isso comigo, e eu senti a dor que eles estavam sentindo. Edna é testemunha. Numa das noites eu deitei ao lado da minha esposa, e eu me lembro bem, de barriga para cima. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, que quando nós nos relacionamos com Deus, não há posição. Quando nos relacionamos com Deus como Pai, não há posição para orar. Você pode orar debaixo do chuveiro, você pode orar dirigindo, você pode orar de qualquer maneira. Viu, queridos? Falar com Deus em oração é mais um estilo de vida do que uma ação de culto meramente, isoladamente. E eu ali, com lágrimas nos olhos, falei: Pai, abre. Eu lembro, foram essas palavras, irmãos: Pai, abre a madre da Edna e concede a ela um filho, porque é o desejo do coração deles. Mais ou menos 3 meses depois, eu vinha para o Lagomar. Eu moro no Visconde Araújo, quer dizer, em Macaé eu moro no Visconde Araújo, agora estou morando mais aqui do que lá. Eu estava dirigindo uma missão no Lagomar, e eu estava indo em direção ao Lagomar, ali na Barra, em frente mais ou menos ao antigo Hospital do SAS, ali em frente ao estádio do Barra ali. O celular tocou, eu olhei no celular, era o Cristiano, eu encostei o carro e falei: ô meu filho, tudo bem? Ele falou: tudo bem, pai. Você está preparado para ser avô de novo? Eu falei: estou sim. Cadê a Edna? Está aqui do meu lado. Eu falei: põe ela no telefone que essa conversa é com ela. E eu disse para ela: minha filha, antes de você se engravidar, eu estava grávido do meu neto, ou da minha neta. E 6 meses depois nasceu a Mariana, está lá com 7 anos, filha. Por aí. Irmãos queridos, quando há um desejo no nosso coração, nós precisamos buscar a Deus como Pai. Qual é o pai que não tem prazer de satisfazer um desejo do seu filho, desde que esse desejo seja legítimo, seja bom? Mas, irmãos queridos, eu quero dizer para os irmãos nessa manhã que não há a maneira mais eficaz de nos relacionar com Deus que não seja contemplando Deus como Pai e nos colocando diante dEle como filhos. Porque não adianta, queridos irmãos, queremos que Deus seja nosso Pai, se nós nos colocamos diante dEle como filhos. E para nos posicionar diante de Deus como filhos, existem algumas implicações. Uma outra experiência com o Cristiano, eu fiquei sabendo que o Cristiano estava matando aula. E eu o chamei ele para entrar no carro comigo e fomos conversar. Eu disse uma das frases que eu disse para ele: filho, eu não te gerei, Deus não me abençoou com a sua vida para você ser um homem qualquer.
partir de hoje você não vai matar mais Saulo. Eu me lembro perfeitamente, coração desmanchado. Eu pude olhar as lágrimas nos olhos dele, e ele disse: pai, eu não vou matar mais Saulo. E realmente não matou. E hoje é o homem da estatura que é. Quem conhece o Cristiano sabe disso. Irmãos, primeira implicação que existe em nos posicionarmos como filhos de Deus no coletivo é que precisamos viver como irmãos. É difícil. Os pastores sofrem quando a igreja não busca viver como irmãos. Esse seria um tema para um outro sermão, portanto eu não vou me deter nele, mas eu só queria dizer para os irmãos que vocês têm um exemplo na Bíblia. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma igreja que vivia como irmãos, que as pessoas viviam como irmãos, a igreja primitiva, não é verdade? É preciso, irmãos, sentir a dor do outro. É preciso, irmãos, oferecermos os nossos ombros para que aquele que chora possa chorar sobre ele. A Bíblia diz que nós precisamos carregar as cargas uns dos outros para que possamos ser conhecidos como irmãos e de alguma maneira constranger outras pessoas a se tornarem nossos irmãos em Cristo também. É preciso agir como filhos. Nem sempre, irmãos queridos, não ficaremos impunes às correções de Deus, se buscarmos viver como filhos de Deus. Hebreus Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 5. O autor desta carta fala sobre isso. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala, como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimados, quanto por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Na sequência do texto, a palavra de Deus vai dizer que se alguém que pensa ser filho de Deus, cometendo toda sorte de pecado, e não passa por disciplina, é porque não nasceu de novo verdadeiramente. Eu louvo a Deus, irmãos, por ter me disciplinado tantas vezes quanto foi necessário. Doeu muito, mas fui corrigido e não pereci. Irmãos e irmãs, quando por Deus, se porventura em algum momento da sua vida, ouça isso hoje, passares pela disciplina, louve a Deus por isso, porque a disciplina de Deus aos seus filhos é a semelhança da disciplina do pai ao filho, para que ele não caia no precipício. Finalmente, irmãos,
nesta manhã, que o nosso Pai Celestial, na sua infinita graça, possa, através do seu Santo Espírito, que nos gerou de novo em Cristo Jesus. O mesmo Espírito, irmãos queridos, que cobriu Maria com a sua sombra, e nela foi gerado o Filho de Deus, para que através desse processo Deus pudesse encarnar e, convivendo entre nós, pôde sentir o drama da humanidade, possa nos convencer sempre a viver como filhos, e que a expressão Abba Pai esteja para sempre na nossa alma e no nosso coração. Não vai adiantar, irmãos queridos, olhar para Deus e dizer Abba Pai somente da boca para fora. Ela precisa brotar de um coração carente. Ela precisa brotar de um coração que sabe que só há segurança nos braços paternos de Deus. O filho sabe, ainda indefeso, que é nos braços paternos do pai, é nos seios aconchegantes da mãe, que ele encontra refúgio. É assim, meus queridos irmãos, que precisa acontecer com cada um de nós. Ter sempre a consciência de que será nos braços eternos do Pai Celestial que teremos conforto, teremos refúgio e segurança. Que nesta manhã, irmãos queridos, nós possamos pedir que ainda que com a nossa boca nós não consigamos expressar todo o nosso sofrimento diante das circunstâncias que nos cerca ou que nos cercaram. Nesse mesmo texto que nós lemos, Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus, dentre todas as suas funções, é nos tomar pelos braços e conduzir à presença do Pai, o condutor. Ele não é a semelhança de um policial que pega o homem no seu delito e conduz à presença do delegado ou do juiz. O Espírito Santo de Deus pega o homem, o jovem, a jovem, o adulto, e conduz à presença do Pai, e intercede por ele, intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Que Deus nos abençoe nesta manhã, e que a expressão Abba Pai seja uma frase, seja uma palavra latente, permanente na nossa alma e no nosso coração. Que Deus nos abençoe.